Fala pessoal, esse é o primeiro podcast aqui da Zoe, destinado para pais e filhos, onde estaremos compartilhando uma literatura clássica. Vamos contar aqui os livros, contar aqui as histórias que transformaram o mundo e que continuam emocionando os corações até hoje. Esse primeiro livro será O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Sir Thomas Malory. Primeiro capítulo: Tempos Sombrios. Era o 6º século depois da passagem do Nosso Senhor Jesus Cristo pela Terra. A Britânia, que antes fazia parte do Império Romano, estava dividida em lutas sangrentas. Agora que os imperadores romanos não conseguiam mais manter a ordem no seu imenso território, os bárbaros começaram a atacar. Na Britânia, os vilarejos da costa eram os que mais sofriam. Guerreiros bárbaros atravessaram os mares para queimar as casas dos povoados, roubar tudo o que dava para ser levado e matar as pessoas com suas espadas e machados de ferro. Germanos que vinham de onde hoje é a Alemanha, ângulos e saxões que saíam do centro da Europa, e pictos que atravessavam as montanhas da Escócia queriam dominar os habitantes originais da Britânia. Os celtas que também brigavam entre si, cada barão e duque desejando roubar as terras do outro. Não havia um rei forte que unisse todo o reino da Inglaterra. As pessoas viviam com muito medo. O último grande rei, que tinha sido Uther Pendragon, homem corajoso e forte, havia lutado grandes batalhas contra os invasores, mas Uther estava morto e não tinha deixado um herdeiro para impor respeito aos nobres e defender o reino. Ou era isso o que todos pensavam. Quando estava vivo, o rei Uther era um homem folgoso. Certa vez estava em luta contra o duque de Tintagel, mas desejava fazer as pazes com ele. O duque era um nobre celta da Cornualha e tinha uma mulher muito bonita chamada Graine. Uther convidou-os para um jantar em seu castelo. Assim que o rei viu a esposa do duque, apaixonou-se. Ela era linda, ela era formosa. E Graine ignorou os olhos de Uther e se comportou como uma dama, fiel a seu marido. O duque de Tintagel não aceitou o acordo de paz com o soberano e resolveu continuar a batalha. O rei ficou com muita raiva do duque e, perdido de amor pela duquesa, não sabia mais o que fazer. Mandou seu exército atacar os cavaleiros de Tintagel com ferocidade. Merlin, o mago, apareceu então a Uther. Propôs ajudá-lo em sua paixão se ele depois atendesse ao seu pedido. O rei concordou, pensando apenas na beleza de Igraine. O velho mago pediu a Uther que se preparasse para sair sozinho com ele aquela noite. Os dois atravessaram em silêncio o campo de batalha, onde os soldados descansavam após um dia sangrento. O rei não sabia, mas o duque de Tintagel tinha morrido naquela tarde em combate. Quando chegaram ao castelo de Tintagel, Merlin usou seus poderes para fazer com que Uther parecesse o duque e ele próprio, Merlin, tivesse a aparência do cavaleiro Jordano, que era um fiel soldado de Tintagel. Os dois foram saudados pelos sentinelas do castelo e entraram. Uther foi até o quarto de Igraine e deitou-se com ela. A bela mulher achou que seu marido tinha encontrado tempo para visitá-la em meio à batalha e ficou muito feliz. De manhã, depois que Uther e Merlin foram embora, ainda disfarçados, Igraine não soube o que pensar. Logo cedo vieram avisá-la de que o duque de Tintagel, seu marido, já estava morto. Com a morte do duque, os cavaleiros da Cornualha renderam-se.
O rei Uther não perdeu tempo e foi logo convidar Igraine a tornar-se sua rainha. A bela mulher, ainda confusa, acabou aceitando. Os dois casaram-se em uma grande festa, para a qual foram convidados muitos nobres do reino. Na mesma festividade, casou-se também a filha mais velha de Igraine, Margáusia. Morgana, a filha mais nova, ainda menina, foi para uma escola de fadas aprender as sutis artes da magia. Igraine estava grávida do encontro naquela noite misteriosa, sem saber com quem tinha se deitado. Quando Uther contou que era ele o cavaleiro com a aparência do duque, ela respirou aliviada. Assim que o bebê nasceu, Merlin fez seu pedido ao rei. Queria levá-lo embora. Igraine ficou de coração partido por entregar seu filho, mas Uther cumpriu o acordo feito com o velho mago e honrou a sua palavra. Merlin levou o bebê para o nobre Heitor, um respeitado cavaleiro do país de Gales, que concordou em cuidar dele em segredo como se fosse seu filho. O menino, batizado como Arthur, foi criado segundo o exemplo de bondade de Sir Heitor, a quem chamava de pai, na companhia de Kai, que achava ser seu irmão. Alguns anos mais tarde, o rei Uther, depois de uma grande vitória sobre os Pictos da Escócia, caiu doente. Antes de morrer, reuniu os nobres em sua corte em Londres e disse, em voz alta e clara, que abençoava seu filho Arthur, legítimo herdeiro do trono. Os lords ficaram tristes com a morte do rei, assim como a bela Igraine. Mas ninguém sabia onde estava o tal Arthur, que Merlin manteria escondido por muito tempo ainda. Depois da morte de Uther Pendragon, os lords do reino começaram a brigar entre si, todos querendo a coroa da Inglaterra, como os combates ficavam fracos para resistir aos invasores que destruíam e conquistavam cada vez mais vilarejos e cidades. Em um inverno sombrio, em que muitos homens haviam morrido, Merlin fez uma visita ao arcebispo da Cantuária e avisou-lhe um grande milagre aconteceria no Natal. Ele deveria chamar todos os nobres do reino, porque na igreja de Londres seria revelado o novo rei da Inglaterra. O arcebispo deu ouvidos ao mago, e assim foi feito. Na manhã de Natal, quando uma multidão de nobres saiu da igreja depois da primeira missa, viu no pátio uma grande pedra de mármore, com uma bigorna em cima. Nelas estava espetada uma bela espada, com letras de ouro gravadas no punho. Aquele que tirar essa espada da bigorna e da pedra será o verdadeiro rei de toda a Inglaterra. Os muitos homens de armas ali presentes animaram-se e quiseram arrancar a espada da pedra e da bigorna a todo custo. Um após o outro tentaram com toda a força puxá-la, mas a espada não se movia. Os lords organizaram então justas e torneios, para que todos os cavaleiros viessem a Londres. Acreditavam que aquele destinado a ser rei era um dos muitos corajosos cavaleiros celtas do reino. Justas era uma forma como os cavaleiros competiam, montados em seus fortes cavalos, protegidos por pesadas armaduras de ferro e segurando longas lanças. Cada par de cavaleiros disparava em linha reta, um contra o outro, visando desmontar o oponente com um golpe firme de lança. Quem permanecesse montado ganhava. Se os dois caíssem, lutavam no chão com suas longas espadas até a morte. Sir Heitor e seu filho Kai chegaram a Londres para participar das famosas justas. O pai era cavaleiro havia muito tempo, mas Kai ainda não tinha recebido o título de Sir. Ser sagrado cavaleiro era uma das ocasiões mais importantes na vida de um jovem nascido de família nobre e treinado em armas. Quando um grande lord mandava um moço ajoelhar-se em sua frente, tocava seus ombros com uma espada e o declarava cavaleiro perante um grande grupo de lords,
o rapaz passava a ser reconhecido como um homem. Dali pra frente, Sir Kay seria julgado pelos seus próprios atos de bravura, e não por ser mais filho de Sir Heitor. Kay era um jovem forte e estava ansioso para mostrar que era capaz de derrubar combatentes com a lança e a espada. Arthur também tinha vindo a Londres para servir como escudeiro de seu irmão. Ele era novo demais para tornar-se cavaleiro, mas já sabia usar a espada e sonhava com um dia que mostraria seu valor em batalhas. Sir Kay inscreveu-se na competição do dia de Ano Novo e pediu que Arthur fosse buscar sua espada na estalagem onde estavam hospedados. O rapaz foi apressado até lá, mas encontrou a porta trancada. O estalejadeiro tinha saído para assistir às justas. Arthur não quis deixar seu irmão sem espada no primeiro dia de luta. Cavalgou até a igreja e arrancou a espada que tinha visto no meio do pátio. Levou-a rápida para Kay, chegando em tempo para a competição. Quando Kay viu a espada com as letras douradas no punho, levou um susto. Era a espada da pedra! Chamou seu pai. Logo, um bando de cavaleiros juntou-se para ver de perto a espada que tantos tinham tentado arrancar da pedra e da bigorna. Arthur, onde você conseguiu essa espada? Eu atirei de uma pedra, lá na igreja. Os cavaleiros não acreditaram, voltaram com Arthur ao pátio da igreja e viram a bigorna vazia. Arthur espetou a espada de volta e Sir Heitor tentou tirá-la de novo, mas ele não conseguiu. Nenhum dos nobres conseguiu arrancar a espada da pedra. Arthur pegou no punho e a puxou com facilidade. Os nobres não ficaram nada felizes. Quem era aquele rapazola que nem barba tinha ainda? Um mero escudeiro, filho mais novo de Sir Heitor. Como podia aquele ser o legítimo rei de toda a Inglaterra? O próprio Arthur não compreendia porque ele havia conseguido puxar a espada. Achava que não tinha o sangue nobre o suficiente para ser rei. Os cavaleiros não aceitaram a escolha e resolveram esperar por uma nova prova, até Pentecostes. Essa festa é celebrada 50 dias após a Páscoa, em comemoração à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos lá em Jerusalém. Merlin sugeriu ao arcebispo da Cantuária que chamasse todos os velhos amigos do rei Uther para a festa de maio. No Pentecostes, quando ainda mais cavaleiros vieram a Londres tentar arrancar a espada da pedra, Merlin reuniu todos no pátio da igreja. Dessa vez, estavam ali também as pessoas do povo, que tinham ouvido falar do milagre da espada. Diante de uma multidão, um cavaleiro depois do outro suou e grunhiu com a força que fazia para tentar tirar a espada da pedra. Mas nenhum conseguiu. Arthur então subiu no mármore e puxou a espada com a maior facilidade. Alguns cavaleiros franziram a testa contrariados, mas muitos dos outros lords e damas e todos os homens e mulheres do povo se ajoelharam gritando com alegria: "Salve Arthur, nosso rei! Salve o rei da Inglaterra!" Arthur foi coroado em uma grande festa em Londres e nomeou Kay senescal do reino. Os nobres amigos de Uther ficaram felizes com aquele rapaz em quem tanto Merlin quanto o arcebispo da Cantuária confiavam. A maioria deles aceitou a prova da espada como uma escolha divina e jurou prestar seus fiéis serviços ao jovem monarca. O rei Lot das Ilhas Órcadas, no entanto, não aceitou a soberania do rapaz. Com ele, 4 outros reis das terras da Escócia e do país de Gales recusaram-se a reconhecer o reinado de Arthur. Juntaram seus exércitos de milhares de cavaleiros e mandaram uma mensagem fazendo chacota do rapaz. Arthur, que estava feliz em receber tantas honras, mas ainda não tinha se acostumado com a coroa real, ficou muito triste quando soube dos 5 lords rebeldes. Eles tinham muito
mais cavaleiros do que os nobres fiéis a Arthur. Mas Merlin recomendou que fosse enfrentá-los com coragem. Vá até lá e comporte-se como o rei de todos eles, disse Merlin. Mostre que não tem medo de ninguém, e que considera sua honra mais importante que a sua vida, Arthur. O rapaz saiu do castelo onde tinham acontecido as festas de coroação e foi até o campo onde estava reunido o grande exército inimigo. Não teve medo da morte e respondeu aos comentários arrogantes dos nobres rebeldes com palavras seguras. Vocês são muitos, mas hoje vou encontrar a derrota se me atacarem. Os nobres admiraram com a dignidade do rapaz, mas ainda assim resolveram atacar. E aí, pessoal, o que será que acontecerá com o rei Arthur? Será que ele encontrará cavaleiros para então unir a Inglaterra? Ou será destruído pelo exército inimigo? Se você fosse o rei Arthur, você estaria com medo? O que você acha que estava passando no coração desse jovem rei? Espero você e seu pai, a sua família, no próximo podcast, para que a gente possa continuar essa linda jornada, essa saga do rei Arthur. Te vejo lá, hein? Valeu!